Pastor, você falou um pouco sobre essa prova de fogo, de chegar num país, né, com sua esposa, seus filhos, numa cultura completamente diferente. E aqui o povo sempre pergunta sobre comida. Como foi? Conta um pouquinho sobre essa experiência. Além da língua que vocês tiveram que aprender, né? A cultura é diferente. Eu já vou aproveitar e perguntar logo. Passaram um perrengue? Acho que toda chegada, assim, quando a gente não conhece a cultura, a gente sempre comete gafe, a gente sempre passa mico. E aí, passaram algum perrengue assim que chegaram lá? Ah, não. É praticamente impossível, né? Assim, é muito diferente. É uma coisa muito diferente. E, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu vou falar sobre a comida, mas assim, só para você entender o quanto a roupa, primeiro a própria língua, né? O sentimento de que você não tá, você tem um sentimento assim uma espécie de sentimento que você tá privado, sabe assim? Porque mesmo a gente, por exemplo, eu não me acho tão inteligente, mas eu sei que eu tenho algumas habilidades, algumas capacidades. Mas quando você não consegue conversar, você se sente assim meio, sabe, assim, inútil, porque as pessoas te olham, porque assim, imagina alguém que não sabe conversar, você não sabe o que aquela pessoa sabe, o que aquela pessoa, você só sabe que ela não sabe conversar. Então assim, já não é um sentimento muito bom. E aí assim, eu sempre tentava fazer com que a minha permanência no campo fosse mais próxima ao possível da realidade do povo, desde o início. Desde o início. Uma vez me falaram assim, não deixa seus filhos comerem com os locais, não, porque a comida é extremamente pimentada. Eu sentei com a minha esposa e falei, você quer saber de uma coisa? Se tem uma hora da gente entrar nesse negócio, é agora. Se a gente começar a colocar muita restrição e dar muita alternativa, a gente vai criar um outro ambiente para os nossos filhos. Vamos deixar eles comerem. Se os meninos daqui comem, eles vão comer também, não vai morrer. É isso mesmo. E aí, assim, foi um pouco difícil a adaptação, mas depois os nossos filhos praticamente só comia comida local e ao ponto de quando eles vinham para o Brasil, eles falavam, nossa, mas que coisa ruim. O que foi? Não, porque a comida lá no Brasil não tem pimenta. Vai ser muito difícil adaptar com essa comida. Então, assim, eu sempre quis viver o quanto mais próximo eu podia viver. Eu ia dar esse exemplo de quando eles comem sentados no chão, né? Imagina assim, é mais ou menos na época de Jesus, a mesma ideia, uma esteira, quase casa nenhuma na época de Jesus tinha mesa, né? Até a própria ceia pode ter sido em uma mesa, porque Jesus tinha alguns amigos que eram ricos, então podia ser que fosse na casa de alguém. Mas geralmente a mesa era muito baixa e você sentava sentado no chão mesmo, ou então quando era uma esteira. Então lá a gente sentava muito, quando a gente estava com o local, comia no chão. Vitória, você não tem ideia do que é ficar sentado comendo no chão, porque eles não só chegam, senta e come, senta e levanta e vai embora, e comem e vai embora. Eles sentam para esperar o alimento, às vezes, ficar pronto, e ficam conversando, tomando um chá. Aí você coloca aí uma hora sentado, a comida chega, eles comem, e aí o momento de comida é muito uma confraternização, porque cada um pega um pedaço de uma coisa que é servido em comunitário, não é aqueles negócios de cada um no seu prato, mas vai pegando e vai pondo uma cumbuca, assim, uma vasilha pequena, e vai comendo ali com os pauzinhos que a gente conhece e tal. E aí, assim, nesse contexto aí, nessa história, você fica aí coisa de 3 horas sentado, 4 horas sentado, com os pés cruzados. Meu Deus do céu, 3 horas sentado no chão. Não, você não tem ideia, não. Você não tem ideia. Você está falando aí, mas você não tem ideia, não. Não tem, vai por mim. Porque é sentado com as costas retas e com os pés cruzados. Mais ou menos aquela posição de um lutador de judô que está esperando uma luta acabar ali, Meu sentado Senhor, no tatame. É um negócio, assim, fora do comum. No começo, era assim, era uma... Olha, era... Aí vai indo, você vai indo, o corpo acho que vai desistindo, você vai entrando naquela vibe ali. E aí, Vitória, então depois que você passa por isso, e aí assim, eu sempre quis sentar junto com eles ali, comer junto com eles. Então tudo que colocava na mesa, eu comia. Entendeu? Estou falando literalmente tudo. Colocou na mesa, eles comeram, eu comia. Às vezes não era, eu pegava só um pouquinho para dar uma disfarçada e tal, não era uma coisa que eu queria comer, mas assim,
eu pensava assim, se eu não comer, olha que chato. Imagina, você convida alguém para comer na sua casa, e aí a pessoa vai comer na sua casa, e você coloca uma comida na mesa, a pessoa fala, isso aqui eu não como. Ah, não, desculpa, mas eu não como esse negócio aqui. Eu não como. Assim, quando você está aqui no Brasil, que você está fazendo a dieta, você está com os amigos até que dá. Mas eu sou missionário. Eu estou no campo missionário. Ninguém me convidou para ir para lá. Os caras não falaram, vem para cá porque nós estamos te aguardando. Eu fui lá para ser amigo deles, para conhecer a cultura, para amá-los, para estar com eles. Então, assim, a minha responsabilidade é, sabe, triplicada. Então, eu sentava e comia. E aí, nesses eu sento e eu como, eu posso te dar um exemplo aqui. Eu já comi cachorro, já comi... eles têm lá um ovo que, por exemplo, você cozinha... É o pintinho que não nasceu ainda, não é o ovo choco, porque o ovo choco é o ovo que estragou, né? Quando o embrião cresce, o pintinho cresce, ele fica dentro do ovo e ele está prestes a nascer. Então, eles pegam aquele ovo antes do pintinho nascer e cozinha. Então, tem a peninha já, tem o biquinho formado, você vê o olhinho assim e tal. Então, cozinha aquele ovo e come aquele ovo cozido com um pouquinho de molho show e tal, e você às vezes come no café da manhã. Então, já comi aquele ovo. Já comi sangue de porco talhado. Aqui a gente tem a galinha cabidela, né? Que é é o sangue da galinha que talha, assim, tá? Eles têm um sangue de porco. Tem também os corós que você come assim. Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. E já chegaram a passar mal com alguma comida lá, Pastor Jorge? Não, graças a Deus, eu nunca passei, não. Eu nunca passei, não. Agora, sim, você sabe que eu aprendi o seguinte, às vezes vai uns voluntários do Brasil para lá, sabe? E aí, a primeira equipe de voluntário que foi, eu pensei assim, eu não vou colocar a galera para comer essas coisas aqui, porque eu não vou fazer isso, né? Eu vou levar nos restaurantes bons. Aí a primeira equipe que foi lá comigo, eu levei nos restaurantes bacanas, né? Levei nos projetos para trabalhar, com as crianças, esporte, orfanato, mas na hora de comer eu levava nos hotéis. A primeira equipe que eu levei, aí o povo começou a falar mal de mim. Falou assim, o missionário lá só come em lugar bom, vocês precisam de ver. Eu falei assim, tá bom, pode deixar comigo. Tá no relatório aqui da próxima equipe. Essa próxima equipe já tá anotada. Mas eu não vou abrir mão, não. Chegou no ano seguinte, eles mandaram a outra equipe. Eu fui só na maldade. Maldade, assim, no bom sentido, né? Falei, agora vocês vão ver o que o missionário come de bom aqui. E aí eu levava e ainda fazia um terror santo, assim, colocou, irmãos, come, não vamos ser mal educados com a cultura do outro, não. Vamos demonstrar amor. E aí levava, aí o povo voltava passando mal. Aí eles agradeciam, falavam, nossa, prova, foi bênção mesmo. E ali nós tivemos a prova. É isso aqui. É maldade, é estratégia de discipulado, né? Estratégia de discipulado na prática.